Certa vez eu ouvi que perguntaram para um determinado pastor: pastor, posso fumar enquanto oro? E o pastor respondeu, obviamente, claro que não, meu filho. Orar é uma coisa sublime demais, e fumar nesse momento seria inconcebível. Passados alguns dias, uma outra pessoa fez uma outra pergunta para o pastor, e ele perguntou: pastor, enquanto eu fumo, eu posso orar? E o pastor respondeu: filho, todo o tempo é oportuno para a gente orar, e a gente não deve desprezar nenhum desses momentos. Irmão, sabe por que eu contei essa história? Porque parece que nos dias atuais, tudo é relativo, tudo depende da narrativa, tudo depende de quem conta ou expõe um fato. A verdade parece que é fluida e ela vai se acomodando aos diversos pontos de vista, conceitos, visões, etc. Parece que nos dias de hoje, uma das coisas mais difíceis que existe é nós convencermos as pessoas de que existe uma verdade. Mas, ultimamente, eu sinto de forma ainda mais acentuada que o mundo ficou mesmo louco, foi virado de cabeça para baixo. Jesus nos alertou que nos últimos dias o amor se esfriaria de quase todos, a fé tenderia a acabar. E o que nós podemos constatar hoje, nos nossos dias, é que as pessoas estão mesmo perdendo a sensibilidade, a lucidez e até mesmo a inteligência, a capacidade de raciocinar. Vejam alguns dos últimos acontecimentos que são de conhecimento público. A pandemia começa em março de 2020 e a ciência diz: não há necessidade de usar máscaras. Não usem máscaras. Máscaras são para uso exclusivo dos profissionais de saúde. Mas passam-se apenas algumas poucas semanas e a mesma ciência vem e diz: o uso de máscaras agora é fundamental para salvar as vidas. As pessoas precisam usar máscaras. É obrigatório usar máscaras. Surgiram leis obrigando a usar máscaras. Não passa muito tempo, vem outra dizendo: olha, melhor ainda se você usar 2 máscaras. Gente, que ciência é essa? Um dia diz que não é para usar, no dia seguinte a mesma ciência diz que tem que usar, que é obrigatório. O mundo está muito doido, irmãos. A ciência dizia que não procure hospital até que você comece a sentir falta de ar. Vocês lembram disso, irmãos? Até que num determinado momento viram: olha, se a pessoa começou a sentir falta de ar, agora resta muito pouca coisa a se fazer, quase nada. Nos dias de hoje, um grande grupo de pessoas acusa os cristãos de promoverem um discurso de ódio, porque os cristãos dizem que Jesus Cristo é o Salvador, Ele é o caminho. Os cristãos dizem, proclamam, pelo menos os cristãos que fundamentam sua fé na Bíblia Sagrada, que são contra o aborto, que são contra casamentos de pessoas do mesmo sexo. Eles apenas pregam, os cristãos apenas falam isso, mas esse grupo que se diz não violento e acusa os cristãos de ódio, não vê problema em matar crianças, independente do período de gestação no útero da mãe, em alguns lugares, inclusive na hora do parto. A Prager University, gostaram da pronúncia? Minha professora de inglês deve estar orgulhosa de mim nesse momento, se estiver me ouvindo. Essa universidade coletou assinaturas para um abaixo-assinado, vejam isso, para proteger ovos de águias. E os pesquisadores saíram em praça pública, foram para diversas ruas e avenidas, com o seu relatório. E a pesquisa, o abaixo-assinado dizia o seguinte, as águias estão sendo importunadas
durante a sua procriação. Algumas pessoas mexem nos ninhos, tocam nos ovos, e isso está prejudicando o nascimento dos filhotinhos de águias. Muitas águiazinhas deixaram de nascer por conta disso. Irmãos, todos os entrevistados assinaram abaixo-assinado. Então, esses mesmos entrevistadores, logo em sequência, diziam: aproveitando que você assinou esse abaixo-assinado, mais uma coisa, eu tenho um outro aqui, diz respeito a um outro tipo de filhotinho, eu gostaria de saber se você gostaria de assinar. E a resposta em geral era: mas é lógico, a gente precisa proteger todos os filhotinhos. Então, ótimo, porque esse agora é para proteger o filhotinho das pessoas. E os entrevistados imediatamente diziam: não, peraí, você está dizendo o quê? Que esse abaixo-assinado é contra o aborto? Falou: não, estou dizendo que é para proteger os filhotinhos das pessoas, que ainda não nasceram, ainda estão dentro do útero. Irmãos, nenhuma única pessoa assinou o documento para salvar os bebês. Que mundo é esse? Que as pessoas estão muito preocupadas com o filhote da águia, mas que não se importam se bebês são assassinados no útero das suas mães. E mais, eu quero reafirmar aqui minhas convicções, como eu disse quando estudamos o livro do Apocalipse algumas semanas atrás, num sábado aqui da igreja. Irmãos, eu tenho convicção de que o sinal da besta, a marca da besta, já está aí. Inclusive, na época, eu dei um exemplo, e essa semana eu fiquei convencido disso. Tive uma experiência muito interessante. Eu estou terminando de ler um livro chamado Garota Gay, Bom Deus, da editora Fiel. É o relato de uma garota que se tornou lésbica, ainda bem jovem. Ela conta todos os passos que a levaram a ter esse tipo de comportamento, até que um dia ela estava deitada na cama com a sua namorada, vendo algum programa na televisão, e de repente Jesus ali simplesmente se revela a ela, e ela se converte, e ela narra os passos que ela deu a partir daquele momento. E eu achei muito interessante que, por ela ter vivido todo esse processo, de ter entrado nesse comportamento e depois saído dele, eu acho que tudo que ela fala, obviamente, ela fala com muita autoridade, ela conhece, porque ela viveu isso, ela experimentou isso. E logo ganhou meu coração a primeira frase do seu livro, em que ela diz o seguinte: na vida, só Deus é imutável, o resto, tudo muda. As pessoas, independente do pecado que cometam, elas só não são transformadas porque não estão dispostas a se quebrantar diante de Deus. Só isso. O resto, irmãos, Deus é o único imutável. Todas as outras coisas podem mudar e podem ser transformados. Não fique envergonhado se você vir pessoas zombando da cura gay. Essas pessoas não conhecem Jesus. Elas não acreditam na ressurreição, mas qualquer comportamento homossexual tem solução e cura definitiva em Cristo. Do mesmo jeito que Ele transformou a minha vida, e os meus pecados eram outros, mas não menos pior do que isso, Ele é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa. E esse livro, ele falou muito ao meu coração. Eu achei que se outros pastores lessem, se pais que têm filhos pequenos, pré-adolescentes, adolescentes, lessem, seria muito bom para o coração de vocês. E, obviamente, eu me lembrei de um número incontável de pessoas que hoje sofrem com esse sentimento. Sofre porque no seu coração ele sabe que não deveria sentir assim. No seu coração, o maior desejo era se relacionar com seu Criador. Mas como ele ainda não o conheceu, ele sofre com essa inclinação para esse tipo de pecado. E aí, irmãos, ao ler esse livro, eu achei que ele poderia ajudar essas pessoas que têm esse sentimento,
mas não são felizes com ele, gostariam de ser transformadas, gostariam de mudar. Então, eu fiz o seguinte, publiquei, tirei uma foto da capa do livro, vou repetir o título para se alguém quiser ler, Garota Gay, Bom Deus, da editora Fiel. Tirei foto da capa do livro, postei e fiz esse pequeno comentário. Gente, eu não sou pop, não sou influencer, mas sabe qual foi a minha experiência? Todas as vezes, eu fiz esse levantamento essa semana para poder dizer isso para vocês. Todas as vezes que eu posto fotos fofinhas com Fátima, com meus netinhos, essas fotos alcançam mais ou menos 800 contas. 800 contas. Quando eu posto foto da igreja, elas não passam de 400 contas. Mas se eu, na descrição do post, cito o nome Jesus, então ela não passa de 300 contas atingidas. No máximo, 10% do número de pessoas que, pela nomenclatura das mídias sociais, são meus seguidores. Então, irmãos, sobre a igreja, 400. Cito o nome de Jesus, 300. Netinho, 800. Quando eu postei Garota Gay Bom Deus, em português, eu fiz questão de colocar os hashtags da agenda LGBT. Tudo que é hashtag de LGBT, gay, boy, não sei o quê, eu botei lá, os 30 hashtags da agenda. Irmãos, eu postei em menos de 5 segundos, já tinha 4, 5 pessoas do outro lado do mundo, gays, entrando, curtindo e comentando. Inclusive gente dizendo, em 5 segundos, eu já li esse livro e não gostei. E eu escrevi embaixo, tranquilo, cara, vou orar por você. E o rapaz lá do outro lado do planeta disse assim, poxa, muito obrigado, agradeço as orações. No dia seguinte ele deve ter ficado constrangido e tirou. Mas, sabe quantas contas foram atingidas, irmãos? Mais de 10 mil contas, sendo que 9.500 contas eram de pessoas que não são, segundo sua nomenclatura, não são meus seguidores. Você percebeu o que acontece? O algoritmo do Instagram, ele impede o nome de Jesus de circular. Ele limita a circulação de fotos de Jesus, de fotos da igreja, de fotos cristãs. Ele consegue identificar e limita. Mas se a postagem é para promover o movimento LGBT, então ele multiplica, então ele promove, ele faz com que o número incontável de contas sejam alcançadas. O sinal da besta já está aí. Você quer ser um cara pop, quer ganhar dinheiro na internet? Posta coisa LGBT, posta coisa do mundo. Começa a defender esse tipo de movimento. Você vai ver rapidamente, você se torna uma pessoa popular, muito conhecida, ganhará milhões de seguidores e por causa disso você ganhará muito dinheiro. Mas se você for alguém fiel a Jesus, alguém que não se deixou selar na testa nem na mão com a marca da besta, mas se o propósito do seu coração é servir a Jesus, se você está aqui para trabalhar para Cristo, então pode esquecer, só tem acesso amplo e restrito às mídias sociais aqueles que levam em si a marca da besta na testa e nas mãos. Já começou, irmãos? O fim já começou. E o que Jesus falou desse tempo e como podemos nos preparar para ele? Então, nesse momento, eu queria ler com vocês Mateus capítulo 24, a partir do versículo 37. Mateus 24, 37. O texto diz assim: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem.
pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Amém. Irmãos, Jesus então diz que os dias que antecederão a sua vinda serão iguais aos dias que antecederam o dilúvio. Esse vai ser o nosso estudo. Afinal, o que aconteceu nesses dias, quais fatos da segunda vinda de Jesus serão semelhantes aos dias que antecederam ao dilúvio e como nos preparar para esse dia. Então, em primeiro lugar, assim como nos dias de Noé, a segunda vinda de Jesus será precedida por um tempo sem limites morais e éticos. Sem limites morais e éticos. Gênesis, capítulo 6, versículo 5, diz o seguinte, isso, eu ia dizer que, muda para o pessoal poder acompanhar. Gênesis, capítulo 6, versículo 5, diz: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Por que Deus mandou o dilúvio? Porque Ele viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente inclinado para o mal. Essa foi a razão, o aumento da perversidade do homem. E sabe o que eu quero dizer para vocês, irmãos? Nós hoje vivemos num tempo de perversões e de degeneração moral sem precedentes. São dias assustadores. Quero dizer para vocês que uma das coisas mais repulsivas que eu já ouvi em toda a minha vida foi o relatório sobre a pedofilia no Brasil, que a Polícia Federal entregou à ministra Damares. Depois de ter ouvido apenas parte desse relatório, eu fiquei dias sem dormir. Eu chorei sozinho várias vezes, irmãos, pensando como as pessoas são capazes de chegar a tal nível de crueldade e de perversidade. Vou contar um fato só e vocês me perdoem pelo fato que eu vou contar para vocês aqui. Algumas mães vendem os seus bebês ainda no útero, para eles serem estuprados no momento que nascem. Fica tudo combinado. Médico, a mãe, o monstro, tudo combinado. Comprado com antecedência. Aí eu fico pensando como é possível alguém saber de algo assim, ouvir algo assim, e conseguir dormir, conseguir achar que é algo minimamente aceitável pela nossa sociedade. E pior, ainda vermos os grandes conglomerados de comunicação incentivando, se não até esse ponto, mas abrindo todo o caminho para que se chegue lá e se ache isso normal. Eu me lembro, há cerca de 30 anos atrás, numa discussão do presbitério de Niterói, começaram a discutir o segundo casamento, se seria aceitável biblicamente uma pessoa rejeitar o cônjuge alegando apenas incompatibilidade de gênio, e por causa disso, porque eu não sou feliz com você, vou romper o relacionamento e vou em busca de um sonho, de ser feliz nessa terra. Há 30 anos começaram a discutir se isso era legítimo. Irmãos, a minha posição lá parece que foi profética, porque eu disse, olha, vocês vão começar a discutir isso hoje? Sério que vocês estão discutindo isso? Em 20 anos, vocês aqui vão discutir se homem pode casar com homem, mulher com mulher. E está acontecendo, irmãos. Está acontecendo. Não vai demorar para a pedofilia
começar a ser uma coisa bem vista, aceitável, algo visto como é o amor do homem pela criança. Tudo isso é movido por amor. E no fim das contas a criança também tem prazer. Irmãos, vivemos tempos de perversão e degeneração moral sem precedente. Por outro lado, se uma pessoa quer se manifestar publicamente e dizer que é contra o aborto, que ela acredita que para uma família ser constituída precisa de um homem e de uma mulher casados, para a pessoa dizer que é contra a liberação das drogas, contra o movimento queer, a ideologia de gênero, a agenda progressista, a pessoa já tem que começar se justificando, se desculpando pela sua posição. Eu tenho visto isso todos os dias nessas mídias sociais. São dias em que dizer só Jesus Cristo salva é considerado discurso de ódio e algo inaceitável. E eu quero dizer para vocês aqui que certa vez eu citei aqui na igreja uma declaração do Billy Graham. E a declaração do Billy Graham era a seguinte: se Deus não derramar o seu juízo com todo rigor sobre as cidades de Nova York, Paris, Londres, Amsterdã e Rio de Janeiro, Deus terá que pedir perdão para Sodoma e Gomorra, porque a perversão que hoje acontece nessas cidades é muito pior do que o que acontecia nas cidades bíblicas. Na época que eu citei isso, algumas pessoas não entenderam e desviaram a discussão para o fato de considerar que Billy Graham tinha sido desrespeitoso com Deus por dizer que Deus teria que pedir perdão. Mas é óbvio que não é isso que ele está dizendo. O que Graham está dizendo, de uma forma poética, é que os pecados das cidades atuais já ultrapassaram em muito o limite que Deus havia estabelecido para Sodoma e Gomorra, até que Ele mandou que o seu juízo se derramasse lá e chovesse fogo e enxofre sobre as cidades e não restasse mais nenhum dos habitantes ali. E é óbvio, irmãos, que Deus não terá que pedir perdão de coisa alguma, porque o seu juízo sobre essas cidades é certo. Como a aurora, o juízo de Deus será derramado. Não tenham dúvidas a respeito disso. O segundo ponto, irmãos, é a segunda vinda de Jesus será precedida por sinais bem definidos. Você não precisa ficar procurando outros sinais, porque eles já estão aí. Você não precisa ficar imaginando que virão sinais ainda mais catastróficos ou mirabolantes. Não, irmãos, os sinais bíblicos, eles já estão aí. Vejam, Mateus capítulo 24, versículos 32 e 33. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo, às portas. O que são todas as coisas a que Jesus se refere? Quais seriam esses sinais? Primeiro, irmãos, o que ele diz no próprio sermão é a pregação do Evangelho em todo o mundo. No Apocalipse nós já vimos que isso já se cumpriu, quando estudamos Apocalipse. Aliás, irmãos, se Deus permitir, essa semana as palestras do Apocalipse vão ser disponibilizadas para os irmãos. Então vamos lá. Quais seriam os sinais? Pregação do Evangelho, já se cumpriu. Apostasia, já se cumpriu, está se cumprindo diante dos nossos olhos. O recrudescimento das guerras, fomes, terremotos em diversos lugares. Irmãos, é só abrir o jornal que a gente vê isso tudo. A volta de Israel à Palestina se cumpriu em 1947. Faltam 2 aspectos apenas, 2 sinais que foram profetizados. O primeiro é a revelação do anticristo, e o segundo é a conversão em massa dos judeus. Esses 2 sinais, irmãos, eles podem acontecer num estalar de dedos. Em dias, esses sinais se completam
e pronto, não resta absolutamente nada. Então Jesus disse: quando estas coisas começarem a acontecer, saiba que está próxima a redenção de vocês, o dia da sua volta. Quando começarem a acontecer, está próximo. Mas elas já aconteceram, elas estão acontecendo. Os sinais da segunda vinda, esses que nós acabamos de ler aqui, eles são as trombetas de Deus que estão tocando. As trombetas estão soando, nos alertando para ficarmos atentos, despertos, vigilantes. Jesus avisou que voltará, Ele virá, prepare-se para encontrá-lo. E em terceiro ponto, a segunda vinda será repentina. Ela vai pegar a muitos de surpresa. Mateus 24, 36. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. A segunda vinda será repentina. Apesar dos sinais, ninguém sabe exatamente o dia em que sucederá. Nós até brincamos, quando falamos sobre isso rapidamente no Apocalipse. Se você achar que sabe o dia, não conta para ninguém. Com certeza você vai errar. E se porventura um dia acontecer de alguém prever esse dia certo, depois disso não vai ter ninguém lá para comemorar. Então é melhor você nem arriscar. Todas as chances são para você errar. Isso é só uma brincadeira, tá bom, irmãos? Mas apesar dos sinais, ninguém sabe exatamente o dia em que sucederá. Jesus avisa que nesses dias, os homens estarão desatentos, como estava desatenta a geração que presenciou o dilúvio. Nos dias de Noé, não foram poucos os avisos, mas as pessoas não deram crédito. Elas viam aquela arca monumental sendo construída, ano após ano, década após década, séculos de trabalho, construindo uma arca gigantesca diante dos seus olhos. Mas eles não se impressionavam, não davam braço a torcer, eles não se importavam. Assim, nos dias que antecederão a volta de Jesus, as pessoas estarão buscando os seus próprios interesses, desatentas ao que está para acontecer. Veja o versículo que nós lemos: comer, beber, casar, dar-se em casamento, certamente não são pecados, tudo isso faz parte das rotinas da vida. Mas viver a vida de forma desatenta, sem dar a devida importância aos alertas de que Jesus está prestes a voltar, é viver alienado da mesma maneira que aquela geração que precedeu o dilúvio. O dilúvio foi avisado, foi alertado, demorou, custou, mas um dia ele chegou. E quando o dilúvio se abateu sobre a terra, pegou a todos, exceto Noé e sua família, de surpresa. Hoje, irmãos, ao redor do globo, muita gente, nesse momento, está comendo, está bebendo, casando, dando-se em casamento, assistindo TV, praticando esportes, lendo. Alguns estão dormindo, outros navegando nas mídias sociais, alguns estão cometendo crimes, muitos estão pecando. E a maioria dessa gente vai continuar vivendo dessa forma, desatenta, indiferente, distraída, até o momento em que os céus repentinamente se descortinarão. E quando isso acontecer, irmãos, será o final da grande tribulação. Satanás
terá feito seus últimos movimentos. Então vai acontecer o que foi revelado a João em Apocalipse, capítulo 19, versículos 11, 13, 14 e 16. Vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Irmãos, esta será a última cena da história da humanidade. Esta será a última cena. A humanidade verá os céus se rasgando e Jesus em glória, em poder, voltando com as miríades do exército celestial. Os céus se abrem e agora Jesus retorna como o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o grande Salvador, o general dos exércitos celestiais, o cavaleiro fiel e verdadeiro. Quando nós estudamos Apocalipse, nós vimos que para João ter a revelação do céu, Deus abriu uma porta para ele entrar. Mas agora que Jesus está voltando, uma porta só não é suficiente, porque ele voltará em grande glória. Os céus terão que se abrir completamente. E quando Jesus voltar, todos nós o veremos. Todos nós o veremos. E aí, a história com H maiúsculo acaba. A história da humanidade, os projetos do homem viver longe, afastado de Deus, rebelde ao seu senhorio. A história de um homem que decidiu que poderia viver feliz e satisfeito sem estar em comunhão com o seu Deus. Uma história de projetos mirabolantes para tentar encontrar algum tipo de satisfação, algo que possa encher o seu coração, mas absolutamente nada se satisfaz. A partir desse momento, a história com H maiúsculo, ela se encerra. E a partir desse momento, a eternidade tem início. Foi por isso, irmãos, que Jesus deu todos os alertas que deu, porque a partir desse evento, a história da humanidade se encerra, acaba, termina, repentinamente, e a eternidade começa, tem início, e a partir desse momento, não há nada mais a fazer, não há como voltarmos na história. Então, quando esse dia chegar, para muitos, será tarde demais. Você percebe? Não há problema em você cumprir as rotinas da sua vida, mas priorizá-las em detrimento de Deus, fará com que muitas pessoas sejam surpreendidas por esse dia, de forma irremediável. Desculpe, gente. Assim como nos dias de Noé, a segunda vinda de Jesus trará o juízo. Esse é o quarto ponto. Mateus 24, 40 e 41. Assim como nos dias de Noé, a segunda vinda trará o juízo. Eu quero ler aqui, irmãos, uma citação de J.C. Ryle. Ele diz o seguinte: no presente, no momento que nós vivemos, o piedoso e o ímpio estão misturados e convivem juntamente. Nas igrejas, nas cidades, nos campos, por toda parte, os filhos de Deus e os filhos deste mundo estão lado a lado. Mas isso não será para sempre assim. No dia do retorno de Jesus, haverá uma completa divisão. Em um momento, num piscar de olhos,
ao ressoar da última trombeta, e cada um desses grupos será separado do outro para todo sempre. Esposas serão separadas dos maridos, os pais separados dos filhos, os irmãos das irmãs, os patrões dos empregados, os pregadores de seus ouvintes. Não haverá mais tempo para palavras de despedida, nem para arrependimento, quando o Senhor Jesus voltar. Essa é a realidade, irmãos. A partir da volta de Jesus, término da história, início da eternidade, não haverá repescagem, não haverá segunda chance, não haverá segunda chamada. Naquele dia, a porta estará definitivamente fechada. Como na parábola das virgens. Algumas abasteceram suas lâmpadas, e quando o noivo chegou, elas celebraram com ele. Mas algumas virgens eram consideradas nécias, sem sabedoria, não se precaveram e saíram inadvertidamente, despreparadas, para agora tentar, à última hora, arrumar alguma coisa. E quando elas chegam, a porta já estava fechada, definitivamente, de uma vez por todas. Irmãos, dito isso, que aplicações nós podemos fazer para a nossa vida? Gente, esse assunto, eu falei para vocês, né, eu já vinha há um bom tempo me preparando para dar a palestra do Apocalipse, isso encheu meu coração, e mais recentemente agora preparando essa mensagem para hoje. Poxa, tudo isso enche meu coração, eu fico numa expectativa, eu sonho com esse momento, eu já cheguei a sonhar com essa cena dos céus abertos e Jesus voltando com incontáveis anjos em glória e colocando o seu ponto final na história, o início de um novo tempo. Então, diante disso, dessa verdade tão gloriosa, majestosa, retumbante, que aplicações a gente pode fazer para nossas vidas? Então, em primeiro lugar, irmãos, a primeira aplicação que eu gostaria de fazer com vocês é: aproveite todas as oportunidades que a igreja lhe proporciona para se fortalecer na fé e na comunhão. Aproveite todas as oportunidades que a igreja lhe proporciona para se fortalecer na fé e na comunhão. Então, quais são algumas dessas oportunidades? Então, eu queria dizer para você, participe de uma célula. Participe de uma célula. Eu não estou dizendo para você fazer parte de um grupo chato, percebe? Não é isso que eu estou falando. Não estou dizendo para você sair de casa para ir a alguma atividade que você não gosta, acha chata, inconveniente. Não, não é isso. Eu tenho certeza que você tem uma célula preparada por Deus para você pertencer. Eu gosto muito desse nome. Você precisa se sentir você precisa sentir que pertence a uma célula, a um grupo de irmãos. Porque esse grupo que vai te encorajar, esse grupo vai te fortalecer, esse grupo vai ajudar a manter o seu coração aquecido. É impossível alguém viver só e viver feliz e pleno com Jesus. Isso não existe, irmãos. E apenas frequentarmos as celebrações aos domingos é muito pouco para nos alimentar, para nos sustentar. São muitos buracos que o pecado causa em nós, pelos quais drena o Espírito com que o Senhor nos encheu na celebração. Lá para terça-feira, quarta, já foi quase tudo embora. Para terminar a semana, que sufoco. Você precisa de uma célula que dê a você esse sentimento. Eu pertenço a esse lugar. Quando você chega lá, você precisa ter a sensação de que, cheguei em casa, meus melhores amigos estão aqui, meus irmãos, a minha família, como eu gosto de estar aqui, como eu gosto desse lugar, como eu gosto de estar com essas pessoas. Procure, você vai encontrar o seu grupo, você vai encontrar um grupo assim, você vai encontrar a sua célula. Ore, busque de Deus,
Já aconteceu de pessoas virem me perguntar, pô, não estou me sentindo muito à vontade na minha célula, já conversou com o líder? Já. Você já fez de tudo? Já. Pô, tentou tudo que você podia? Tentei. Quanto tempo? Já tem 2 anos. 2 anos você está insatisfeito? Estou. Pelo amor de Deus, procura um outro grupo, procura uma outra célula. Você não é obrigado a frequentar uma célula. Óbvio que uma demonstração de maturidade espiritual é a pessoa perceber que não vai existir célula perfeita. Não adianta procurar uma que você não vai achar. Mas, se depois de muito tempo, realmente insistindo, orando, se colocando diante de Deus, você ainda não se sente à vontade, nada vai impedir você de procurar um outro lugar. Procure. Agora, achou? Finque raízes. Cresça ali. Seja tratado nesse lugar. E não fique pulando de célula em célula. Segunda oportunidade que você precisa aproveitar é comprometa-se com o discipulado. Você precisa se comprometer com o discipulado. O discipulado é um pouco diferente da célula, porque aqui as pessoas já têm muito mais intimidade. Elas podem abrir com mais facilidade o coração. É nesse momento que nós prestamos contas da nossa vida. É nesse momento onde nós mais crescemos. Crescemos na célula, obviamente, crescemos na celebração. Mas o momento onde nós somos mais amadurecidos, mais forjados, é quando nós estamos no discipulado. E aí vem aquela pergunta que você não quer ouvir. Hora da prestação de contas. Você está tratando bem sua esposa? Seu cônjuge? Posso perguntar para ela? Estou com meu telefone aqui. Se eu ligar para sua esposa agora e perguntar se você está tratando ela bem, ela vai dizer que está? Posso ligar? Você está sendo fiel no seu dízimo? Está sendo fiel no dízimo? Está tentando enganar Deus? Está sendo muquirana? Só no discipulado que essas perguntas vão poder ser feitas. E elas precisam ser feitas para nos tirar da zona de conforto e nos empurrar em direção à maturidade espiritual. Nós precisamos de pessoas nos cobrando. Eu preciso, o conselho da igreja precisa, todos nós precisamos prestar contas a terceiros, prestar contas a outras pessoas da nossa vida espiritual. Terceiro ponto que eu queria dizer, que eu acho que você precisa aproveitar, é não perca os fins de semana de treinamento. Irmãos, esse é o momento em que nós podemos ir mais fundo no estudo da Bíblia Sagrada. Veja, antes era escola bíblica dominical, agora é fim de semana de treinamento. Isso não é uma mera mudança de nome para tornar a atividade mais atrativa. Escola bíblica dominical é uma escola onde a pessoa estuda, nunca se forma, não sabe para onde vai. Fim de semana de treinamento é um momento onde, num período concentrado de tempo, você recebe orientações e capacitação para tomar decisões e se posicionar no seu ministério. O ponto de vista, a essência é completamente diferente. Aqui, nós visamos justamente que todo conhecimento que você adquire seja transformado em atitude prática. Fim de semana de treinamento é completamente diferente de pregações no domingo. Fim de semana de treinamento é totalmente diferente da célula e do discipulado. E se nós queremos aproveitar ao máximo tudo aquilo que a igreja oferece, você não pode perder essas oportunidades. São 5, 6 fins de semana em um ano, ao longo de um ano, mais ou menos a cada 2, 3 meses, um sábado, de 9 às 5 da tarde. Será que a gente não consegue esse horário? A gente está tão ocupado assim? Ou será que a gente está comendo, bebendo, casando e se dando em casamento? E, finalmente, irmãos, ainda, para aproveitar todas as oportunidades da igreja, você não pode ficar de fora do retiro. Como eu falei recentemente aqui, irmãos,
cada vez que a gente prepara um retiro, os pastores, os líderes, a coordenação, as pessoas envolvidas, elas têm a sensação que estão carregando toneladas e toneladas de peso. O desgaste espiritual é gigantesco. Só quem já coordenou retiros e eventos assim sabe do que eu estou falando. O peso é imenso. E eu abri o coração com vocês e falei, irmãos, aqui na igreja, isso é tão importante, que os pastores pagam a sua inscrição, as suas famílias pagam suas inscrições, o pessoal que vai do Ministério do Retiro paga as suas inscrições, Rodrigo, que coordena o retiro todo, paga a inscrição dele, paga a inscrição da sua família. Mas por que vocês são doidos de fazer uma coisa dessa? Um troço que dá tanto trabalho para vocês, e vocês ainda pagam para ir. Por que vocês acham assim? Irmãos, é porque nunca o céu deixou de se abrir nesses momentos. E isso, irmãos, não tem preço. Não tem cansaço que impeça a gente de fazer. E a gente sabe que os céus vão se abrir de novo. A gente sabe que Jesus vai se manifestar. A gente sabe que quando nós retornarmos lá daquela quarta-feira de cinzas, muitas vidas terão sido transformadas, curadas definitivamente, salvas, voltarão novas criaturas, pessoas completamente cheias do Espírito Santo, determinadas a viverem mais um ano para a honra e glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Sabe por que a gente insiste, irmãos? Porque a gente sabe que muita gente não gosta porque não gosta, nunca experimentou e por isso não vai. Talvez tenha tido uma experiência muito ruim em algum outro lugar. Quando eu e Fátima começamos a fazer retiro, nosso primeiro retiro, irmãos, nem conto para vocês. Olha, era assim, não tinha cama, a gente dormia no chão, claro, tinha quarto para homem, quarto para mulher, era um colchonete no chão, frio, terrível, a janela mal fechava, a porta também, e de noite a gente ficava vendo os ratos andando pela treliça do telhado. Tinha um banheiro na casa que era reservado para as mulheres, e para os homens colocaram uma tábua atravessando um riacho lá, um plástico azul de obra, e aí os homens, quando precisavam ir no banheiro, iam lá, fechava aquele plástico, fazia o que tinha que fazer, depois dava o seu jeito, e aí voltava. E aí depois disso, a minha função era cortar lenha. Eu acordava às 5h30 da manhã para cortar lenha, para botar no fogão, para que o retiro tivesse café da manhã às 8h. Outra equipe tinha que pegar a limpeza do único banheiro que tinha, e outra equipe ficava responsável por preparar alimento e ajudar a cozinheira lá naquelas tarefas, descascar batata, lavar panela e etc. O retiro hoje é muito distante desse retiro. Não estamos pedindo para você fazer nada disso. Você só vai pagar os seus próprios custos. Você já está inserido nesse valor. A alimentação já está inserido nesse valor, a hospedagem no retiro, onde nós ficamos, eu fico, Fátima fica, nossos filhos sempre ficaram. Já está tudo incluído, é só você ir. Hoje em dia está muito fácil. O que pode impedir você de ir? É sério que você, nesse dia de retiro, vai preferir ficar comendo, bebendo, casando, se dando em casamento? Não permita que esse sentimento, essa ideia, domine o seu coração. Segunda aplicação, uma vez que nosso tempo está contado, não meça esforços para alcançar seus queridos para Jesus. Você viu que o nosso tempo está contado? Cara, o que vai acontecer quando Jesus voltar? Os dois grupos serão separados definitivamente. Os salvos, os perdidos. Os que vão para a vida e os que vão para a morte eterna. Rick Warren diz: não terão passado 2 segundos da sua entrada no céu sem que você clame: por que eu fui dar tanta importância a coisas temporárias? Onde eu estava com a cabeça? Por que gastei tanto tempo, energia e preocupação no que não iria durar? Ele diz que não terão se passado 2 segundos de sua entrada no céu para que você pense isso. Quanto tempo eu desperdicei? E essa é verdade, o nosso tempo é muito curto. Eu digo, não terá passado 1 segundo de nossa entrada no céu
para que nossos corações não sejam tomados por um sentimento de desperdício de oportunidades enormes para alcançarmos nossos queridos para Cristo. Terceira aplicação, paute sua vida pela Escritura Sagrada. O seu norte, a sua bússola, a sua âncora é a Escritura Sagrada, é a palavra de Deus. Lembra da história? Pastor, posso fumar enquanto oro? E se eu estiver orando, eu posso fumar? Muda tudo, muda todo sentido. Mas se nós estivermos firmes na Escritura, ela é imutável, ela se interpreta a si mesma. Você encontrará a verdade, o Espírito Santo vai te conduzir a toda a verdade pelo caminho. Tome cuidado com a teologia da prosperidade. Tome cuidado com a teologia do coach. Tome cuidado com uma nova teologia que está surgindo, chamada woke. Despertei ou despertado, algo assim. Teologia woke. Essa teologia woke, ela distorce a Bíblia para justificar algumas causas sociais. Toma cuidado com a teologia inclusiva. Hoje em dia, eu diria para você que 90% do que se diz inclusivo é falso e enganoso. Restaurantes inclusivos são falsos, enganosos e mentirosos. Marcas de carro, perfumes, cosméticos inclusivos são todos falsos, mentirosos e enganadores. Sabe por quê, irmãos? Os verdadeiros inclusivos incluem os autistas. Os verdadeiros inclusivos incluem portadores de síndrome de Down. Os verdadeiros inclusivos incluem surdos e mudos, incluem cadeirantes. Inclusivo que só inclui a agenda LGBT é militante, enganador e mentiroso. Tomem cuidado. É pura mentira, irmãos. Por isso que a teologia inclusiva, ela é mentirosa. E a única inclusão que ela alega fazer é da agenda LGBT, simplesmente omitindo todos os versículos bíblicos que falam contra a tal da agenda. Cuidado também com as ideologias políticas, para que elas não dominem seu coração e você não paute seus comportamentos, seus valores, seu estilo de vida por elas. E quarta aplicação, alimente diariamente em seu coração a esperança de que a volta de Jesus é iminente. Por que é, irmãos? Por que é? Pode alimentar o seu coração com essa ideia, porque é verdade, Jesus está voltando. Ele mesmo nos adverte, vigiem, esse dia será surpreendente, inesperado, e Jesus diz, será como a chegada do ladrão. Ninguém espera o momento em que o ladrão aparece. Ninguém está preparado para isso. Ninguém imagina que vai ser naquele dia ou naquele momento. Quem já foi roubado ou assaltado, sabe a sensação que é. Você não tem ideia de que isso vai acontecer e de repente você é surpreendido. Então, uma vez que não sabemos nem o dia, nem a ordem é vigiarmos incessantemente e aguardarmos a volta de Jesus com toda esperança e imensa expectativa. Você pode dizer amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, aguardamos esse dia com imensa expectativa. Nossos corações, Senhor, se rejubilam todas as horas que falamos sobre esse assunto, Senhor, porque sabemos que esse mundo está com seus dias contados. Esse mundo de dor, de tristeza, de choro, pranto, morte. Senhor, tudo isso irá passar. Quando o Senhor voltar glorioso, majestoso, sobre as nuvens, com o exército celestial, Senhor, então a história acabará e entraremos na eternidade para estarmos com o Senhor para todo sempre. É por isso que bendizemos o Teu santo nome, nós glorificamos o nome do Senhor, o Cordeiro bendito de Deus. E agora, Senhor,
quando esses dias que estamos vivendo, não encontramos mais neles nenhum limite moral. Nesses dias em que a verdade deixou de existir, tornou-se tão fluida, Senhor, firma os nossos pés na Tua palavra. Não permita que a gente se desvie, não permita que a gente se perca. E ajuda-nos, Deus, a aproveitarmos ao máximo de todo o nosso coração todas essas oportunidades que a Igreja Oceânica coloca diante de nós. Ajuda-nos, tira-nos da zona de conforto, ajuda-nos a continuarmos crescendo no conhecimento do Senhor e amadurecendo, Senhor. E que as santas e poderosas mãos do Senhor continuem estendidas sobre nós. Assim nós louvamos, bendizemos e glorificamos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.